E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, Gabriel na área, sempre trazendo um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu vou falar aqui das principais causas aí para um arraste de óleo em chiller com condensação a ar. Eu já expliquei em outros vídeos, chillers com condensação a água, os princípios são um pouquinho semelhantes, mas tem alguns detalhes importantes que você deve saber também, o porquê que uma vez por ano ou uma vez ou outra você passa perrengue com o óleo que sumiu no seu chiller. E se você gostou já do conteúdo, para fortalecer o canal, não esquece de dar o seu joinha, se inscrever caso você não seja inscrito, aperta o sininho. Toda vez que vier um vídeo novo, você vai ficar por dentro do canal. Quer que o canal cresça? Compartilha. E esse vídeo é um dos últimos vídeos do ano, então quero fazer um 2023 diferente e para contribuir com aqueles que estão ajudando no canal, eu tô separando aqui um presentinho para vocês também. Isso aqui já estou um tempo já preparando, que é um copo térmico de 500 ml do canal. Ele vem com um canudinho também, que você pode utilizar aqui, que é maneiríssimo isso aqui. Vem embalado no plástico, olha só que maravilha. Se você quiser usar aí para tomar um café, uma bebidinha, vem com tampinha, que é, como eu sempre digo, não esqueça de beber água. Você vai ter uma canequinha do canal para você levar para cima e para baixo, usar como bem entender. Pode servir também para o café, para um chá, o que você quiser. Estou preparando para 2023 esse copinho aqui maneiro e já né, vou apresentar para vocês quais vão ser as condições para ser sorteado, né, para ser contemplado também com esse copinho. Então fique ligado, se você está interessado, está a fim de ganhar um, não esqueça aí de se inscrever no canal e ficar por dentro, me acompanhar também no Instagram, porque aí você vai ter sempre uma atualização. Até 2023 tem novidades aí para o canal e eu espero que você esteja comigo. Então vamos lá, você precisa reunir, no caso dessas 4 condições que eu vou te apresentar, 2 ao mesmo tempo. Se elas estiverem acontecendo, em médio e longo prazo o seu óleo vai sumir do seu reservatório e você vai ter problema aí de falta de óleo no seu chiller, beleza? Então, a primeira coisa que você deve saber é que normalmente isso acontece com equipamentos que têm evaporadores inundados. O que são os evaporadores inundados? São evaporadores que no casco em geral ele vai ter o fluido refrigerante ao invés da água. Normalmente você consegue identificar um evaporador inundado com a entrada da água. Se você perceber que a entrada de água, entrada e saída estão nas extremidades, estão nas pontas onde seriam as tampas, significa que seu evaporador é inundado, ou seja, a água está passando por dentro dos tubos e no casco em geral tem o fluido refrigerante. Normalmente 99% das vezes que o óleo some é dentro desse evaporador. Então aqui eu separei, né, o circuito de refrigeração, onde nós temos um compressor, nós temos um condensador, uma válvula de expansão e o evaporador. Nós sabemos que, logicamente, existe um diferencial de pressão entre a parte de alta e a parte de baixa. Onde, vamos dar um exemplo aí, nós temos um fluido refrigerante, vamos botar um fluido aqui, vamos dar um exemplo, um R134A, tá bom? Onde a pressão de alta num sistema desse vai estar em torno de 180 e o sistema na parte de baixa vai estar em torno de uns 32, vou botar 30 para arredondar, certo? Então a diferença de pressão entre as duas partes aqui são 150 PSI de dado, diferencial. Então esse diferencial aqui é muito importante para o seu sistema, que é o que vai ajudar no trabalho aí tanto no fluido refrigerante, que aí tem aquela parte de saturação, tudo que a gente já explicou, como também para o fluxo do refrigerante nas linhas de líquido e o fluxo de refrigerante no evaporador. Esse diferencial de pressão, no caso, quanto maior esse diferencial, maior a velocidade em que o fluido vai estar passando de um lado para o outro, beleza? Aí está a chave do problema. Quando você tem um diferencial baixo, você diminui logicamente esse fluxo de refrigerante tanto na parte do condensador quanto também na parte do evaporador. E com isso,
pode acontecer de o óleo não voltar com a mesma facilidade que o fluido refrigerante. E vamos para a tela para te explicar, para você entender um pouquinho melhor como acontece mais ou menos dentro do chiller. Então, como eu já tinha dado o exemplo, 151 PSI é a diferença. Mas se acontecer alguma coisa no condensador, principalmente no condensador, que esse diferencial ele diminua. Eu, antes de entrar na Trane, atendia muitos outros equipamentos. E um dos que eu encontrava muito em clientes que eu atendia eram a 30GX da Carrier. E tinha equipamentos, determinados equipamentos, que todo santo ano tinha arraste de óleo. Esse carinha aqui, todo santo ano tinha um probleminha de arraste de óleo. E eu não sabia o porquê. Já tive problema também em RTAC, que é essa daqui também, que é da Trane. Porém, depois desse conhecimento, depois desse entendimento, eu não tive mais problema. Eu entendi assim essas principais causas e isso não voltou a acontecer, tá? Mas o que eu fazia na 30GX? O que eu fazia nesse carinha aqui? Vira e mexe, quando eu fazia a minha preventiva, eu tinha a necessidade de verificar os ventiladores e tal, e às vezes acontecia de que uma contatora do ventilador apresentava o problema. O motor estava legal, mas a contatora estava apresentando um problema. Então o que eu precisava fazer para que o chiller não desarmasse por alta, né? Porque a emergência normalmente era por causa disso. Porque normalmente quando você vai ver lá um alarme de alta é por causa da falta do ventilador. Então quando você identificava isso, você pegava os 3 cabos de alimentação dos ventiladores que estavam bons e colocava numa das contatoras que estavam boas. Ou seja, se cada contatora tivesse 2 ventiladores cada um, ou seja, temos 8 ventiladores, eu poderia pegar os 2 ventiladores e colocava numa terceira contatora, ou seja, eu estava até sobrecarregando um contator. No caso, um contator só estava suportando um total de 4 ventiladores. E com isso, o que acontece? Todo o sistema inteligente de chiller, ele trabalha com esse diferencial de pressão. Ele faz um controle de capacidade dos ventiladores. Para dias muito frio, alguns ventiladores ligam, ao caso de até mesmo somente um ventilador permanecer ligado. E em dias muito quentes, que no caso as pressões estavam muito elevadas, todos os ventiladores entravam. Então, quando eu sobrecarregava uma das contatoras, em determinados litorais pode chegar até a 12 graus, de 15 graus que seja, o equipamento tinha que trabalhar à noite, ao invés de ele desligar os ventiladores, a contatora que tinham 4 estavam ligadas constantemente, sem parar, fazendo com que o diferencial de pressão diminuiu, porque a pressão e as temperaturas externas estavam menores e não precisava de tanto ventilador assim. Então, o diferencial diminuiria, como eu apresentei no exemplo. Vamos supor que a pressão do condensador chegasse a 90 PSI, tá? PSIG. Nosso diferencial diminuiu para 60. Só que, logicamente, se você tiver à noite, tiver uma demanda mais baixa, a pressão de baixa também pode chegar a um limite mais baixo. E pode acontecer também que a pressão de baixa, por causa da baixa carga térmica também, poder a pressão diminuir também, ficar perto aí do limite do desarme por baixa pressão, certo? Então, abaixo de 30 PSI você vai estar com uma saturação negativa, ou seja, as temperaturas abaixo de zero. Então, como eu disse anteriormente, nós vamos ter problema tanto na linha de líquido, temos uma diminuição na velocidade, porque o diferencial diminuiu, como temos também uma diminuição na velocidade aqui do fluido, passando aqui na sucção. Só que o óleo, quando ele chega aqui no evaporador, ele vai encontrar uma determinada resistência, porque ele tem uma fluidez bem menor do que o fluido refrigerante, que ele vai se tornar vapor aqui, certo? Só que se o óleo acabar perdendo a sua viscosidade durante o caminho, por causa de uma baixa pressão, por causa de um baixo diferencial, ele pode agarrar nas paredes do evaporador e fazendo com que diminua ainda mais a troca de calor
no evaporador, fazendo com que, por consequência, a pressão do evaporador diminua ainda mais. Se o chiller não desarmar por baixa, esse óleo só vai se acumulando, vai se acumulando, vai se acumulando, até o momento que, quando o chiller desligar, ele não vai ter óleo suficiente no seu reservatório para reiniciar a partida. Isso tudo que eu estou falando aqui é por experiência mesmo, que eu percebi essa grande coincidência, não uma coincidência, mas esses fatores que todos unidos nesse momento causam o arraste de óleo. Se eu tiver um diferencial de pressão muito baixo, eu deixando o equipamento operar por muito tempo, esse óleo normalmente vai embora. E mesmo você tendo um diferencial de pressão alto, se você tiver excesso de óleo, esse óleo excedente pode se acumular também no evaporador, prejudicando a troca de calor e fazendo com que, com o tempo, vire uma espiral da morte, um ciclo vicioso, e o óleo se acumule todo no evaporador e você pode perder também. Outro fator importante também é a perda de carga no evaporador. Você não pode dar mole na perda de carga. Se o chiller sempre trabalhou com 500 gramas de diferencial, se ele estiver trabalhando com 100, você também vai ter um problema também. O equipamento, além de trabalhar errado, se ele persistir funcionar dessa forma, ele pode sim arrastar o óleo, porque ele vai seguir com o mesmo princípio. Vai baixar muita temperatura no evaporador, o óleo pode se acumular lá, pode criar a película e prejudicar o retorno de óleo para ele, tá? Os equipamentos da Trane existem uma cautela muito maior, então são mais difíceis realmente deles provocar esse tipo de alarme, porque eles têm um retorno de óleo separado no evaporador para que o próprio compressor succione uma parte do fluido refrigerante e o óleo que esteja acumulado dentro do evaporador. Só que, se eu tiver um desnivelamento nesse equipamento, pode ser que o óleo acumulado dentro do evaporador vá para o lado onde não tenha o seu retorno. Então o retorno de óleo embaixo do evaporador pode ficar numa ponta e o óleo se acumular na outra ponta. Então, se você tiver um desnível, ele pode prejudicar também o retorno de óleo para dentro do compressor e aí fazendo novamente esse ciclo. O óleo se acumula no evaporador, prejudica a troca e todo o óleo que para no evaporador não consegue retornar para o seu sistema. Deixa aqui nos comentários se você já passou por uma situação dessa, ou arraste de óleo, o óleo sumiu, deu baixo nível de óleo e o que você fez para resolver o seu problema. Eu sempre, quando eu identifico esses fatores que eu estou explicando aqui, eu já fico com a orelha em pé e já tomo um cuidado, já preocupado com esse arraste de óleo e evitar um chamado de emergência por causa da falta do óleo dentro do chiller. Veja se seu chiller tem um evaporador inundado, se o seu diferencial de pressão pode estar baixo, no caso, você chegou a precisar colocar ventiladores e outras contratoras. Isso aí é um dos fatores. Nivelamento do equipamento. O nível do seu equipamento está legal, está dentro da faixa recomendada do manual. Excesso de óleo. Por um acaso você fez uma corretiva e colocou a carga além da estabelecida da placa. E baixo fluxo no evaporador, beleza? A perda de carga no seu evaporador está beleza, os filtros estão limpos, a bomba está funcionando corretamente. Então preste atenção nesses 5 fatores. Se você ficar esperto, com certeza esse problema não vai acontecer contigo. E se você identificar, não esqueça de colocar tudo em relatório. Para aqueles que já são membros do canal, estão contribuindo, botando um dinheirinho, além de ser inscrito, além de dar o joinha, além de apertar o sininho, eu estou separando para vocês uma live especial. Não esqueçam de me cobrar também lá no Instagram, tá beleza? A partir de 2023 eu pretendo fazer lives mensais para os amigos e tirar as principais dúvidas de vocês, beleza? Existem 2 categorias por enquanto do canal, tá bom? Para você ser membro. Tem os membros Manutes nível 1 e tem os membros Manute nível 2. O nível 1 você vai assistir a live exclusiva para você. Tanto o Manute 1 quanto o Manute 2 terão as lives exclusivas, tá bom? Só que a live gravada vai ficar disponível apenas para os membros nível 2 para assistirem quando quiserem, ficarem à vontade no canal. Afinal, quem está contribuindo mais recebe um ganho a mais. Em 2023 vão ter brindes como esse daqui. Eu vou apresentar as regras mais tarde, vão assistir no canal. Não esqueça, logicamente,
e dar o joinha, se inscrever no canal, apertar o sininho toda vez que tiver um vídeo novo, tu ficar por dentro. Quer que o canal cresça? Compartilha. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de beber água. Bom serviço. Até a próxima e fui.